Olá, pessoal, tudo bem? Um abraço grande a todos. Sintam-se muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no nosso momento. Esse é o nosso primeiro encontro com a Tiziana Carla, psicopedagoga, e nós vamos conversar todas as semanas sobre questões atuais à luz dos ensinamentos do Espiritismo. Então, assim, o Espiritismo é uma doutrina filosófica religiosa que segue a ciência, então a gente não vai negar a ciência, mas a gente tem temas extremamente teóricos, né? Mas a única justificativa para tantas teorias quase herméticas que a gente tem é se elas puderem ser utilizadas para interpretar e para conjugar a nossa realidade. Então, quando a gente pensa em espiritualidade, se a gente não tiver um vínculo entre espiritualidade e vida efetiva, a gente tem um monte de teorias sem muita utilidade, né? Então, o objetivo do nosso encontro é a gente conseguir conjugar esses temas juntos, temas que estão acontecendo, portanto, temas atuais, com os conhecimentos que o Espiritismo nos traz. Tá bom? Tiziana, você pode se apresentar para a gente? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Tiziana Carla e, é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco. Ok. Bom, essa semana a gente teve dois assuntos bastante sérios que mobilizaram as redes sociais e, na verdade, mobilizaram até mesmo os governos, né? Porque em ambos os casos a gente teve os ministros se posicionando. Como a gente vai abordar o mesmo aspecto nos dois casos, eu vou dar uma relembrada, porque isso vai ficar no YouTube, então provavelmente as pessoas não vão lembrar daqui a um tempo, não sei, vamos lá. O primeiro caso referiu-se a três jovens que gravaram um vídeo ridicularizando o fato da turma delas ter uma pessoa mais velha matriculada. No caso específico, era uma moça de 43 anos. Ela estava matriculada no curso de biomedicina. E as meninas, elas se expressaram, dando a entender que era absurdo aquela pessoa estar lá, naquele espaço, considerando a sua idade. Esse vídeo foi postado numa rede fechada, né, no Close Friends do Instagram, e algum dos 15 amigos que estavam lá teve a ideia de vazar. Então, não foi, elas não falaram com a moça na sala de aula, a moça não foi diretamente hostilizada ao vivo, né? Mas esse vídeo vazou e foi uma escalada ascendente muito séria, muito forte. Deu muitas mensagens, né? O ministro da Educação se posicionou, o ministro dos Direitos Humanos se posicionou, falando que a educação era um direito de todos, chamando atenção para o fato de que muitas mulheres, elas podem ter acesso à universidade mais tarde, porque ficaram gerenciando outras coisas, então o estudo é muito, assim, o sonho de estudar, né, é uma coisa acalentada há muito tempo. E aí, claro, né, muita gente se posicionou contra o etarismo, né, e contra a imaturidade das meninas. Só que a questão extrapolou um pouco. As meninas deixaram a universidade, estão recebendo, assim, muita agressão, inclusive ameaças de morte. Então, já estão falando que a família não educou, que não sei o que lá, né? E a gente concorda que é um comentário infeliz, né? É um comentário extremamente desagradável. Ninguém gosta de ser vítima de preconceito. Por outro lado, a gente tem algumas questões que valem a pena serem destacadas.
a idade das meninas e a intensidade da punição, né? Quando a gente entra numa situação de linchamento virtual, a gente fecha a porta do diálogo. Então, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, a gente está nesse impasse. As meninas saíram da faculdade, a faculdade fez uma nota de repúdio, o ministro da Educação se posicionou, falando que a educação era um direito de todos, o ministro dos Direitos Humanos também se posicionou, falando que a educação era um direito humano básico das pessoas. O segundo caso foram dois participantes do BBB, agora ex-participantes do BBB. Eles atuaram de forma bastante desrespeitosa e invasiva com uma moça que era participante, mas também era intercambista. Ela era intercambista do México, então houve uma troca. Uma participante brasileira foi para o México e uma mexicana veio para cá. Então, dentro desse espaço, eles tiveram lá a festa do líder, o pessoal bebeu, como só ia acontecer, só que ela foi importunada sexualmente por duas pessoas. Né? Um rapaz passou bem a mão nela, assim, eles não estavam juntos, não houve nenhum acordo, ele passou bem a mão nela, e outro rapaz imobilizou ela com um golpe de jiu-jitsu para beijá-la. Isso tudo com câmera, filmando 24 horas. Então, ela passou por essa situação duas vezes. Houve muita pressão, tanto da internet, quanto dos patrocinadores, e eles foram eliminados do BBB. Mas, atenção, essa eliminação, ela aconteceu assim, como eles foram eliminados, não expulsos, ambos mantiveram os prêmios que ganharam na casa, até que haviam recebido na casa até o momento. Então, foi uma eliminação que não foi expulsão. Que mais? A gente teve o pronunciamento do ministro Flávio Dino, nosso ministro da Justiça, e ele se posicionou bastante, inclusive falando sobre a corresponsabilidade da Rede Globo, né? No sentido que ele entende que, e outras pessoas entendem que isso deveria estar no contrato. Esse não encorajamento a uma importunação sexual. E, a propósito, a importunação sexual, ela foi tipificada como crime há pouco tempo atrás. Então, antes, isso não era crime, por azar, agora, por azar deles, né, ou por sorte também, agora é crime. Então, esses rapazes, além de serem eliminados da casa, eles tiveram eles vão ser investigados, né? A situação está sendo investigada pela Delegacia da Mulher e um monte de coisa. Tiziana, eu falei mais que o homem da cobra, falei igual uma doida. Eu me empolgo. É que eu dei o contexto, gente, humano do negócio. Exato. Né? Eu falei tudo. Primeiro, para a gente se situar. Isso para a gente situar, porque a gente não pode discutir uma coisa do ponto de vista espírita sem colocar a maior parte de dados possível na mesa. E agora, Tiziana, conta pra gente o que isso te faz pensar. Vamos fazer um bate-papo bem gostoso nós duas juntas aí. Fique à vontade, minha flor. Bora lá. O que isso me faz pensar é que a gente ainda vive muito dentro dos estigmas. Então, no primeiro caso, a mulher não pode estudar com 40 e poucos anos. Por quê? O que tem que faz com que isso seja minimamente errado para ter sido ridicularizado, né, exposto na internet? Então, as meninas realmente fizeram isso porque para elas é uma coisa que não deveria, né, estar acontecendo, porque é fora do padrão. Então, tudo que é fora do padrão, a gente tem a dificuldade de aceitar, né. Então, eu
eu vejo que tanto aí foi afetada a moça que estuda, né, com 40 e poucos anos, quanto as meninas que se expuseram, falaram isso e agora também estão sendo prejudicadas. Porque elas estão sendo, elas próprias expuseram, né, a colega de escola e automaticamente também expuseram a elas mesmas. E no que elas acharam ali que estava errado. Por quê? Porque até pouco tempo, né, muitas mulheres não conseguiam nem estudar, por muito tempo, muito menos fazer um curso superior, não é. E eu acho que o que a gente tem que fazer é pensar mais a respeito do respeito, porque tanto num caso quanto o outro faltaram foi o respeito. Primeiro porque, não importa se você tem 20, 25 anos ou 70 anos, se você decidir fazer uma faculdade, sempre é tempo, como qualquer outra coisa. E no caso da moça do BBB, o nosso corpo é é nosso templo. A gente decide quem vai poder tocar ou quem não vai poder. Então eles tocaram realmente a moça sem permissão, então faltou o quê? O respeito. E no caso, a gente pensa muito ali na punição, né, errou, tem que ser punido. Mas só que nós não ouvimos, né, não houve ali uma abertura para que a gente ouvisse, nem mesmo as meninas, e a gente também não ouviu, nem mesmo a o que tinha a dizer, né, a a respeito como sentiu a moça do BBB. Então eu acho que a gente, ouvir mais o outro, respeitar, pra gente, saber como está se sentindo e assim a gente não errar nem com uma procurar errar o menos possível com uma parte e com a outra. Porque no caso quando a gente acolhe um lado, mas também se prejudicar o outro, como no caso do linchamento virtual, então não estamos fazendo o bem para todos, né. Eu acho que a gente linchar virtualmente, simplesmente, sem ouvir o que fez essas meninas a fazer uma coisa dessa, porque a gente não sabe. Fala: "Ah, elas não foram educadas pelos pais. Ah, não foram educadas pela família". Às vezes foram, muito, mas a gente não conhece muito delas, então, a gente não sabe o que fez, como elas estavam se sentindo. E muitas vezes, é feito por seguir muito o padrão e tudo, e daí, elas não tiveram oportunidade também depois de se explicar, né, de voltar ali e pensar a respeito. Eu acho que foi tudo muito, mas por outro lado a gente pensa como se sentiu uma pessoa que está se dando a oportunidade de fazer um curso superior. E se espera tanto para isso, e se deseja tanto, e se almeja tanto, e de repente você é exposta na internet porque você tem tanta tal idade e está fazendo um curso. E isso tudo, é para mim, eu penso muito no respeito, sabe. A gente tá punindo, criticando, agredindo,
desmerecendo muito gratuitamente, sabe? E procurando ver o que a gente não gosta, o que não concorda, o que não aceita, e desrespeitando, magoando, afastando as pessoas, e ao invés de buscar a se aproximar e ver o quanto às vezes essa moça não se esforçou tanto para estar lá agora fazendo essa faculdade. E o quanto também para essa moça deve estar sendo do BBB, sair do país dela, vir para outro país e se expor na frente de um país todo que nem é o dela, né. E por isso eu penso muito que a gente tem cada dia mais a pensar como a gente se sentiria se estivesse no lugar delas. É a empatia, né, a empatia é um dom que a gente precisa cultivar. E eu te ouvindo, eu fiquei pensando em algumas coisas. Primeira coisa que eu fiquei pensando é que, na verdade, a gente, não conhece também essas meninas, né. A gente não sabe exatamente o contexto delas, o contexto psicoemocional, a bagagem que elas têm, a gente não sabe. Então a gente já tá, eu falo enquanto coletividade, deduzindo um Sim, monte de coisas sobre as meninas, baseadas em um vídeo de menos de 15 segundos. Isso é bastante complicado. Quando a gente tem muita raiva de alguém, e isso é uma questão que a psicologia nos coloca, a filosofia também, a gente desumaniza o agressor. Então, se eu ficar com raiva de você, eu vou esquecer tudo que você é. Se eu souber alguma coisa sobre você, você vai ser simplesmente aquilo que simboliza a minha dor nesse momento, né? Então, é muito sério. Por outro lado, a gente tem uma perspectiva de narrativas. Então, a gente, por muito tempo, nós fomos presos enquanto sociedade de um todo, como um todo, enquanto mulheres também, de um ponto de vista mais isolado, a uma narrativa sobre nós. Então, existe a narrativa de que a mulher, ela deve, hoje em dia, né, a ideia seria que a gente devesse estudar, não é, estudar bastante, só depois casar, né, fazer aí faculdade aos 18, 19 anos, até uns 24, 25 no máximo terminar, né. A gente tem também um mercado que coloca bastante a questão da idade. Então, você precisa ser jovem para poder estar no mercado. Pessoas mais velhas, elas são descartadas, porque por vários motivos, né? Pelo etarismo, então o etarismo ele está acontecendo não só na fala dessas meninas, mas também dentro do nosso sistema capitalista. A gente tem também, né, as histórias de pessoas que estão trocando essa narrativa. Então elas falam, olha, eu entendo que o currículo, que a ordem desses passos teria sido eu estudar, mas eu precisei fazer outra coisa, estudar ainda é meu sonho, então eu posso. Então, quando a gente coloca isso na mesa, a gente tem milhões de mulheres que passam por isso. De um lado, a gente tem milhões de mulheres que querem estudar, mas não têm coragem, com medo exatamente do que aconteceu. Meu Deus, o que vão pensar de mim? Por outro lado, a gente tem milhões de mulheres que estudam, e homens também, que estudam depois de longa idade e lidam com isso todos os dias, né? Em geral, a universidade, ela não está adaptada a lidar com a diversidade. E quando eu falo que é diversidade, eu não estou falando aqui de uma diversidade, a gente já vai chegar em espiritismo, para lá. Eu não estou falando aqui de uma diversidade mais intensa, como é, por exemplo, a questão da pessoa com deficiência. Eu estou falando aqui de questões mais sutis. Por exemplo, quando a gente faz faculdade, os professores eles realmente partem do pressuposto de que a gente não faz nada além de estudar. Então, a proposta universitária, ela é moldada para aquele estudante jovem que está na casa dos pais
e que, portanto, e que não precisa fazer mais nada além de estudar. Essa perspectiva gera um gargalo que vai excluindo muitas pessoas, muitas vezes mais carentes, que conseguem entrar na universidade ou que trabalham para ajudar a pagar essa universidade. Então, estudar para elas não é só uma questão de, eu quero estudar e eu vou me esforçar muito para aprender o máximo. Torna-se aqui uma questão de resistência física e moral, porque você precisa trabalhar, muitas vezes o dia inteiro, chegar para estudar de noite, né? E muitas vezes tem outras atividades além disso, muitos viajam para conseguir. E a perspectiva universitária é a perspectiva de que, na verdade, você, quando não está trabalhando, você tem todo o tempo do mundo para fazer milhares de trabalhos e outras questões que existem. Então, todas essas questões, elas ficam latentes no universo retórico das pessoas. A gente está sendo atravessado, a gente está sendo tensionado por essas questões. Então, quando aparece uma menina jovem, com todas as facilidades, zombando de uma mulher que, por algum motivo, só agora está podendo estudar, todas essas questões vêm ao de cima. Então, a raiva que a gente tem delas também confunde-se com a raiva que se tem do sistema em geral, de todas esses atravessamentos que nos cercam e que acabam acontecendo, né? A gente tem um grupo de pessoas que tem a possibilidade, isso é ótimo, né? De ficar estudando até os 25, às vezes até mais, sem precisar se preocupar com a subsistência, sem preocupar com o sustento dos lares. Isso é uma questão bastante digna, e seria o ideal. Mas quando a gente coloca o Brasil, a realidade estrutural das pessoas, muitas pessoas precisam escolher, para lá, eu vou estudar ou eu vou comer? Ou então eu falo, não, eu vou estudar e vou comer. Só que aí o trabalho é extremamente desgastante e tem rios de atividade por cima. Aí, então a gente tem dois aspectos que potencializam a raiva dessa questão, né? As meninas numa posição de privilégio, né? E elas não têm consciência desses privilégios que as atravessam, e essa moça que todo mundo que precisou ralar na vida se identifica com ela. Isso aí tá posto, é o que acontece, né? Só que aí a gente tem a proposta do espiritismo. E o espiritismo, a moral espírita é a moral do Cristo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí, quando a gente vai começar a tensionar todo esse contexto filosófico, psicológico, reflexivo, social, contra a doutrina espírita, aí a gente precisa recuar. Então, veja bem, quando a gente tira a doutrina espírita e a moral cristã, a moral do Cristo da história, vamos ferrar essas meninas, sabe? Porque elas têm muitos privilégios, elas não têm noção. Mas elas gravaram só para elas, alguém que publicou. Tá, mas elas desrespeitaram a pessoa. Sabe? Do nada, a moça não tinha feito nada com elas, ela só existia naquele lugar e ela foi massacrada. Tudo bem que era para ser particular, mas ela foi. Né? Só que aí quando a gente coloca o espiritismo, e aqui eu tô já colocando na mesa tudo que a Tiziana trouxe, tá? O conceito de empatia, o conceito da gente pensar e tal. Tudo que ela trouxe, eu não tô tirando nada do que ela trouxe, eu só tô colocando. Quando a gente coloca o espiritismo na mesa, a moral do Cristo, como em quase todas as vezes, ela faz a gente recuar. Então, qual que é a questão do espiritismo e da moral do Cristo com tudo que ele traz? Ele pega as nossas questões do mundo, mesmo com os raciocínios mais equilibradinhos, e ele fala pra gente, calma, pausa, né? Porque a moral do Cristo, ela foi inspirada, ela foi enviada por uma moral
divina, né? Então, quando a gente pensa nos filósofos, nos antropólogos que pensaram todas essas questões que a gente colocou aqui anteriormente, classes, narrativas, privilégios, essas pessoas foram filhas do seu tempo. Então, elas tiveram as suas convicções atravessadas pelo momento em que elas viveram, lutaram e morreram. Quando a gente coloca Jesus Cristo na história, depois a gente vai colocar outras pessoas na história, mas vamos colocar Jesus Cristo, a vida dele foi atravessada pelo tempo. Então, ele era judeu, ele viveu num processo de dominação, ele foi exilado, recém-nascido, para não ser assassinado pelos políticos da época, e depois ele foi torturado, crucificado, assassinado. Então, a gente precisa colocar que a vida de Jesus, ela foi totalmente atravessada e submetida ao momento histórico em que ele estava e precisava ser, para que ele pudesse ser o exemplo. Porém, a sua moral, a sua ética e a sua perspectiva espiritual nunca foi abalada. Ao contrário de todos os outros teóricos que a gente pode chamar. Então, Jesus, ele sempre teve a moral inabalável. Sempre. E aí, quando ele pega e nos fala da mansuetude, e nos fala da misericórdia, e nos fala do jugo, do peso leve, do jugo suave, fardo leve e jugo suave, ele não está falando daquilo que ele aprendeu junto aos seus. Ele está falando daquilo que ele sentia, daquilo que ele traduzia de Deus. Então, quando a gente chama para essas discussões que a gente está tendo aqui agora, argumentos espirituais, sobretudo para começar, argumentos do Cristo, a gente está chamando uma ética extra-humana. É uma ética que está acima do humano, né? E aí a gente começa a trazer temas, por exemplo, como a misericórdia, né? O que você diz disso tudo, Tiziana? Conta para mim. Sim, e a misericórdia, para mim, em casos como esse, seria a gente acolher, né? Mas também dar oportunidade para entender, para ver da onde saiu, por que que tudo começou também com as pessoas que erraram, né? Então a gente é, e a gente tenta fazer tudo o que a gente pode de melhor para as pessoas que sofreram injustiças, né? Porque sim, uma pessoa que está se esforçando para fazer algo e recebe assim uma situação tão gratuita, né? Ela foi injustiçada, desrespeitada. Mas por outro lado, a, a misericórdia de Deus, ela é sempre justa, né? E, e a gente aprende com os ensinamentos do Cristo que seguir o bem é a gente não deixar ninguém para trás. E não deixar ninguém para trás é acolher e cuidar do injustiçado, mas também é a gente ver o que levou, né? Onde está a, a, aquelas outras pessoas que não agiram tão bem assim, né? Porque a punição, ela, ela só vai ser justa, né? Quando ela vem de Deus, porque Ele realmente sabe como fazer. Mas a gente, assim, sem ter tido a oportunidade de saber mais, de conhecer mais, de entender mais,
e agir assim por conta própria, achando que está fazendo justiça, mas a gente está sendo realmente injusto, porque a gente realmente não tem todos os, ah, os o conhecimento para saber, né, o que fez com que o outro chegasse ali. Então, a gente não estaria falando do bem se a gente viesse e contasse os fatos e criticasse ou desmerecesse ou diminuísse o sentimento e a situação apenas de um lado, né. Então, eu acho que justiça e punição e misericórdia é a gente procurar ver os fatos, mas ouvir todas as partes, né. E sempre tentar ver as pessoas, a melhor parte delas, né. O que elas estão tentando fazer de certo ou tentando fazer para corrigir ou para redimir diante das atitudes que não foram boas. A gente está em um período histórico, né, de intensas transformações, né. São os tempos sobre os quais fomos alertados, né, desde a Bíblia, na codificação também se fala sobre isso. Então a gente tem um choque muito grande de perspectivas de mundo. Isso é uma coisa que a gente vê muito claramente a todo tempo. Então a gente está sendo friccionado em várias áreas da nossa vida, como a gente entende a nossa existência, como a gente entende a justiça, né. E aí a gente fica pensando em 2 conceitos, para a gente entrar no na questão espiritual de forma muito intensa, né. A gente fica pensando em 2 conceitos, o conceito de justiça, né, e o conceito de vingança. Quando eu escuto, sobre todas essas questões, a vontade que dá é sair tacando fogo em tudo, é sair xingando todo mundo, né. Quando a gente coloca essa essa esse filtro do evangelho, a gente começa a usar a empatia nas 2 pontas. Ok, é muito fácil para mim empatizar com essa mulher que começou a estudar e de repente se viu, protagonista de um vídeo que vazou. Mas por outro lado, eu também posso me colocar no papel das meninas. Eu já fui uma menina sem noção. Talvez pelos sofrimentos que eu tive que enfrentar desde cedo, eu tivesse um pouquinho mais de noção que elas, talvez, né, mas eu já fiz comentários inconsequentes na minha vida. Na medida que eu fui amadurecendo, eu fui me tornando menos inconsequente, mas eu tive essa oportunidade infeliz de falar coisas e de repente, hum, assim, totalmente leviana no que eu estava dizendo. E aí, quando eu percebo que eu aprendi, né, e aí depois até que eu cresci, que eu amadureci um pouco, a regra do jogo começou a mudar, 300%. Então, eu fui criada no Nordeste, eu sou da de 83, esqueci até o nome certinho dessa geração, mas eu fui criada com muito machismo, fui criada com muito racismo estrutural, fui criada, com muita, hostilidade velada ou não tão velada assim sobre, a comunidade LGBTQIAP+, tive uma educação extremamente castradora e limites muito rígidos sobre o que era uma mulher de bem e o que era uma mulher por aí. E isso me atravessou de forma muito forte.
E de repente, muitas coisas que eu acreditava, que eu trazia como ok, as pessoas começaram a dizer: "Opa, não é assim não". Então, por exemplo, hoje a gente entende que o termo denegrir é um termo racista, Exatamente. né. Ah, denegrir é racista, mas quando eu fui criada, isso não era racismo. Aí você fala assim pra a menina de respeito, fala assim: "Ah, fica quieta, eu não sou suas nega". Opa! Hoje isso é extremamente grosseiro, e eu entendo por quê. Mas a adolescente que eu fui, usava esse tipo de coisa. Eu até brinco que a gente não pode xingar, né. Tem que ver como é que a gente vai xingar agora, porque eu não acho isso ruim. Eu não acho que a gente vive na ditadura do politicamente correto. Eu acho que a gente está ficando mais próximo de incorporar os valores cristãos às nossas práticas diárias. No sentido de nos colocar no lugar do outro, no sentido de legitimar a vida do outro, né. Então não adianta só eu viver com a diversidade, eu preciso legitimar a sua vida. Por quê? Porque foi isso que Jesus ensinou. Quando Jesus ficou junto da mulher samaritana que tinha 5 maridos, e ofereceu para ela água viva e permitiu que ela divulgasse a chegada dele naquele espaço, ele escolheu uma pessoa estigmatizada e tratou como se fosse qualquer discípulo, porque no fundo era o que ela era. Quando Jesus falou do Jairo, o soldado Jairo, que nunca viu fé maior que a dele nos judeus, ele estava passando por cima do estigma de soldado romano, que era o opressor, para reconhecer naquele homem uma grandeza espiritual. Uma confiança, um reconhecimento de fé. Então foi assim que Jesus ensinou. Jesus não falou que tinha mulher para namorar e mulher para zoar. Ele não falou. Porque quando ele teve a oportunidade de lidar com mulheres que estavam sendo colocadas em uma posição vexatória por questões culturais e de observação daquilo que elas fizeram, ele falou: "Olha, isso aqui não é relevante. Não é assim, não precisa ser desse jeito". E aí quando a gente começa a entrar em um mundo em que as minorias são visíveis e elas falam: "Olha, eu não quero, o sangue do escravizado ainda corre em mim, e eu ainda me sinto escravizado". Aí a gente começa a pensar: "Caramba, eu sou espírita, quem que está falando?". Quem está falando é aquela pessoa que está na minha frente, mas também aquela pessoa que foi açoitada até a morte pelo capataz. Muitas vezes por respirar do jeito errado, ou por tentar fugir de uma situação totalmente degradante. Quem está falando comigo é aquela pessoa que teve sua família vendida, separada dele só porque sim. Então quem comparece nessas dores, nessas pedindo as contas, pedindo contas do dito homem de bem, do homem justo, falando assim: "Olha, a sua justiça é muito justa, mas ela não alcança, não está me alcançando. O seu evangelho é muito lindo, mas ele não está te ajudando a me transformar". São as mesmas pessoas que estiveram sob nossa tutela, ou muitas vezes até que nos ajudaram a chegar onde estamos, né. E são pessoas que são invisibilizadas e são maltratadas. E aí a gente fica numa situação muito delicada, porque a gente precisa sim pedir justiça para o agressor e acolher o agredido. Mas quando a gente coloca o espiritismo e o cristianismo na mesa, a gente se vê no papel de evangelizar através do exemplo, né? Não passando pano. Não se trata aqui de passar pano. Ai, gente, não foi bem importunação sexual porque ela estava lá.
Ah, mas ela tem que aguentar o que aconteceu com ela, porque a vida é assim. Então, quando você entra na faculdade, você tem que aguentar, você não é floco de neve, você tem que aguentar levar um fora ali ou aqui. Né? Não é uma questão, gente, de eu pegar de eu descobrir um santo para cobrir outro. A questão é eu mudar a dinâmica de vítima e algoz, essa gangorra ideológica em que a gente vive se alternando, e abraçar todos como vidas que estão se organizando. E aí a gente vai entrar numa justiça mais restaurativa e menos punitiva. Então, a perspectiva do evangelho não é a extinção do pecador, mas é a extinção do pecado. Então, essas meninas, elas são ameaçadas de morte, elas são hostilizadas pelos seus colegas, elas são taxadas na rua, a família delas é agredida, e o que que se ensina para elas? Né? Agora, é claro, né, que a métrica que a gente usa para elas tem que ser diferente que a métrica que a gente usa para o pessoal do BBB. Ah, por quê? Porque são pessoas mais velhas, né? Então, e também foi um crime mais grave, né? As meninas lá, elas nem falaram o nome da moça. Quem viu soube de quem estava se falando, mas elas não citaram o nome da moça. Elas não tocaram na moça. E elas estão sendo extremamente punidas, até de uma forma acerba, né? E assim, acho que a punição ela tem que ser legal, mas também tem que ter uma orientação de tudo que tem que ter, né? De noção, de respeito, de etarismo. O que que é etarismo? Eu não sabia o que que era etarismo, eu vim descobrir depois dos 30. Eu não cresci ouvindo sobre etarismo, sabe? Então a gente vai, já para encerrar, para deixar para Tiziana fazer suas considerações finais, eu também, né? Então, por que que a gente está falando tudo isso? Porque quando a gente coloca, ai, perdão, o espiritismo na mesa, a gente não pode usar o crachá do juiz implacável, por mais que a nossa inferioridade queira. Porque, na verdade, se a gente pensar na lógica reencarnatória, todos nós somos responsáveis uns pelas quedas dos outros. Então, ou a gente sobe de mãos dadas, ou a gente vai continuar chapinhando em pântanos e dando rasteira uns nos outros. Então, a gente não consegue empunhar o cetro da justiça e trucidar o outro, independendo dos seus crimes, sem nós próprios nos trucidarmos também. Por mais que existam argumentos genuínos nas ciências humanas para justificar a nossa raiva, o nosso ódio, o evangelho, que é o que a gente, que é a lei máxima que a gente segue, ele nos fala de temperança e nos fala de bondade e de misericórdia. Se Deus é misericordioso conosco, se Deus que é infinitamente maior, infinitamente superior, infinitamente tudo que de bom que existe, é misericordioso conosco, que somos seres tão pequenininhos, por que que nós não seremos misericordiosos com os nossos pares? Lembrando sempre que misericórdia não é complacência com o erro, mas é não destruir a pessoa que errou. Tiziana, eu vou passar para você fazer as considerações finais, eu também vou fazer as minhas após as suas, para a gente conseguir fechar esse nosso primeiro encontro. Fica à vontade. Eu gostaria de dizer que o ponto não é passar a mão na cabeça de quem errou, e menos ainda diminuir, minimizar de modo algum o sentimento, a situação, né, o momento de quem foi ali desrespeitado, né, de modo algum. Até porque, sim, não podemos comparar uma situação com a outra, porque os meninos, no caso, além de ter mais idade, né, aquele que mais sabe, mais será cobrado, no sentido que quanto mais
conhecimento, mais responsabilidade perante o que fez, não é? E se nós estamos aqui falando de misericórdia, a punição, ela não vai mudar o que o agredido, o que desrespeitado sentiu, e também não vai trazer ali de nenhum modo uma, uma mudança de atitude de quem teve o ato, talvez impensado, né? E então, para que a misericórdia de Deus esteja sempre presente nas nossas atitudes, eu acredito muito no tentar ver os lados, né? Mas não agredir o, o, o errante, e sim, ver o erro. E unir, né? Junto com as pessoas, para que a gente possa, sim, cuidar dos outros. Porque o que nós aprendemos no Espiritismo é que não é cada um por si, e sim todos nós por todos. Né? Lembrei de um verso lá do Gladstone Lage, lá na música Verbos do Tim Vanessa, né? 1 por 2, 1 por 10, 1 por 100. Exatamente. É bem isso, né? Isso. O evangelho que a gente segue é o evangelho da segunda milha. Sim, sempre buscar o outro. Sim. Nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. É aqui que a gente tá. É nisso que a gente acredita. Então, quando a gente coloca os raciocínios do mundo, né? Dos estudiosos, dos pensadores do mundo, eles têm o seu valor, especialmente como intérpretes das ciências humanas, das dimensões humanas. Mas essa dimensão espiritual é uma dimensão que transcende a nossa vida e é uma dimensão que pode nos salvar de precipitar-nos em abismos que a gente vai ficar rodando nisso por séculos. Então, quando a doutrina espírita, o evangelho, fala assim, calma, ele não está querendo nos deter, ele não está querendo nos julgar porque a gente está irritado. Nossa irritação, ela é legítima, só que a gente precisa pensar em dois aspectos que o mundo não nos traz. Esse outro, que deixa a gente louco da vida e realmente deixa, ele é nosso irmão. É muito fácil a gente empatizar com essa moça que sofreu idadismo. Eu empatizo totalmente com ela, porque eu pessoalmente acho que a Tiziana também, a gente fez faculdade depois do que seria ideal, né, na narrativa destinada às mulheres, né? Mas essas meninas que fizeram isso também são nossas irmãs. Quando a gente vê dois caras importunando uma única menina numa noite só, eu como mulher e como mãe de menina, meu sangue ferve, tá? Ah, mas não tem mais. Não tem mais. A pessoa precisa aprender o mínimo de respeito pelo outro. Então, graças a Deus, a gente vive numa sociedade em que mulheres não são mais vistas como propriedade pública. Eu sei que muita gente se comporta assim, mas isso não é mais considerado aceitável. A gente tem aí muitos espíritos que têm um histórico espiritual, de passar a mão em fulana, beltrana, agarrar, né? Foi estrutural, cultural, os meninos terem a iniciação sexual com as empregadas da casa, né? Mas preste atenção,
Porque muitas vezes a gente está falando aqui de estupro, tá? A gente está falando de uma mulher, muitas vezes menor de idade, muitas vezes longe de casa, muitas vezes longe dos pais, muitas vezes que dormia no emprego porque não tinha onde morar. E aí vem o filho do patrão ou o patrão e se impõe a ela sexualmente. E ela tem que aceitar. Porque só dela ser mulher e estar lá naquela posição, ela já é vista como uma mulher com menos caráter. Então, quando a gente pensa que isso está mudando, que esses super direitos masculinos estão sendo questionados, eu, como pessoa espírita, como pessoa cristã, eu dou graças a Deus. Porque quando, aliás, até quando a gente se coloca numa situação de agredir o outro, a gente se rebaixa. A gente pode até ser egoísta, olha, não é questão de quem é o outro, mas de quem é você. Então, quando eu vejo isso acontecendo e esses rapazes sendo punidos, e inclusive um deles é casado até. Gente, a minha vontade é queimar eles em praça pública. Meu sangue, meu sangue ferve. Meu sangue ferve, eu sou muito intensa. Eu sou bem mais intensa que a Tiziana. A Tiziana é bem mais espiritualizada que eu. Eu sou muito intensa, meu sangue ferve, eu quero queimar, né? O Silvio Rodrigues tem umas imagens, né? Queimar os templos, derrubar os portões, né? Meu sentimento é bem esse. Só que aí eu fico pensando, cara, eles também são meus irmãos. Eu não sei o que eles viram. Eu não sei de que forma a nossa cultura patriarcal foi atravessada. Eles foram atravessados por isso. Eu não sei quais são as referências que ele tem. E aí a gente vai passar fome, passar pano? Não. A gente não vai passar pano. A gente vai punir da forma legal, mas a gente não vai demonizar o outro. Porque nós também erramos. Talvez não esse erro, mas outros erros também. E quando eu desumanizo o outro, eu me desumanizo. Eu não tenho uma forma de derrubar os portões, queimar os templos e fazer correr o sangue sem me sujar. E Deus não quer que eu faça isso. Essa função, como disse a Tiziana, de somar as contas e saber quem deve o quê, é dele. Então a gente tem a justiça que faz isso, eles e elas que sejam submetidos aos rigores da lei, mas não é nossa função linchar ninguém. Esse papel não nos cabe. Graças a Deus! Porque misericórdia. Então é isso, gente. Semana que vem a gente se encontra. Obrigada para você que ficou aqui. Até mais e Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.